no resultado sem menos dúvida. Somente numa mesma linha da grande calcaia é vagabundo demais. Você acompanha agora o momento de terror promovido pelos assaltantes e a transportagem de Roberto César ao Duarte. Olha, hoje a nossa experiência na Brasília pode dizer que em Fortaleza, na região metropolitana, é uma profissão de perigo. Muita profissão desse rapaz como a de salvador. Nós vamos mostrar várias imagens de assalto que aconteceram nos últimos 30 dias, somente na região metropolitana de Fortaleza. São séries de assaltos, inclusive, que vários garotos são o mesmo trio, né? Tem viagem, são três, convidados, e eles humilham os passageiros, fazem arrastão, e qualquer identificação desses rapazes, você pode ligar para a polícia denunciando. Esses assaltos acontecem em Fortaleza, região metropolitana tem em Calcaia, Maracanãú, e essas imagens que nós estamos mostrando impressionam. Em alguns casos, chegam a colocar a arma na cabeça do motorista. O que aconteceu com você também já foi falado, professor, é que a recomendação do momento de assalto é não reagir, né? Não vamos reagir ao assalto, calmo, e a ação da reação, né? Porque eles têm, eles estão se combatendo. Então, você faz, ele pega todos os pertences, não reage, não faz nenhuma ação. Mesmo fazendo isso, você não pode voltar para casa. Às vezes, né? Não pode parar, abre a porta, descendo, o negócio de estar para cortar ali, não tem pai, não tem dó, tem que acaba a porta, para ele ir embora. Ele veio para trabalhar, mas não sabe se volta para casa, é um verdadeiro absurdo. E convidado, às vezes, micro-ônibus, eles são tão ousados, que um dos dois assaltos, e não tem visto, né? O bandido ele chega a apontar a arma na câmera. Olha, a câmera fica acima do motorista, ele aponta. Tô vendo, mas tá vendo como o menino é todo nervoso. Olha aí, meu bicho todo nervoso. Viu como ele tá tentando atirar na câmera? A Bianquinha tá vendo isso? Colocando o revólver, o motorista, são sempre de idade entre 16 a 25 anos. E quando eles entram no carro, vocês já têm uma ideia mais ou menos do que vai acontecer. Não fala, realmente fala para o cobrador, porque a atenção, ele dá o toque lá na portaria, a atenção, e aí quando ele vê que é suspeito, eles não param o carro da oferta, porque eles desceram, eles têm que pegar uma viatura, né? Mas o verdadeiro absurdo, nós estamos divulgando essas imagens, pedidas somente por uma empresa. Nessa empresa, foram 8 assaltos. Reconhecendo qualquer desses pedidos, você deve ligar denunciando para a polícia, pode falar anonimamente, pode ligar para a delegacia metropolitana de Calcaia, que é a região onde aconteceram esses assaltos. Queria falar mais uma coisa. E agora constantemente está acontecendo assaltos. Eu vou para casa, desde o número de vezes ele mais tinha parado, e agora voltou, já está definindo a definição, lá para 5 assaltos, então. 8 assaltos. Vai saber da mesma forma. Exatamente aquele ritmo desse de situação. Não, eu já vejo isso não. Situação complicada. Tanto do trocador, nós temos também imagens dos bandidos agindo em trocadores, passando a mão em todo o dinheiro do caixa, agindo também com o motorista de ônibus, apontando arma para a câmera do micro-ônibus ou do ônibus. É uma verdadeira situação de impunidade que a polícia deve agir. Porque na hora de garantir o motorista, pode bater o cartão leve. Deve ser na cabeça do motorista, bater o cartão leve. Aí, como a criança veio desceu, e eu fico na cabeça do carro. Mas eu desceu, eu fui bater o cartão leve. Porque a arma não fica falando se você tem um companheiro, eu já fiz vários amigos que desistiram da profissão. Já, tem aprovação motorista. Tem impunidade, né? Hoje, trabalhar em coletivo é uma verdadeira profissão de perigo. Roberto César, da cidade 190. Dia do motorista, atacado direto por bandidos aí na rua, né? Olha no próximo.